Olá, sejam bem-vindos ao canal A Voz do Labirinto. Então, como vocês viram no vídeo anterior, eu estava falando sobre a narrativa homérica da Perséfone, e nesse vídeo eu queria trazer um pouco mais sobre o Orfismo, né, acho que é uma das narrativas que mais me encanta e mais me fascina, e muito mais poética, eu acredito, sobre a Perséfone. Nessa narrativa, a gente vê algo muito diferente, né, basicamente. Então, o que é o Orfismo? O Orfismo é uma religião de mistérios que, inspirada, né, em Orfeu, que foi o poeta mais famoso da Grécia, que desceu ao submundo e encantou Hades e Perséfone com a sua música, né? É, então, basicamente, esse foi, de forma muito resumida, o que é o Orfismo, né? Mas ele é envolvido em muitos mistérios. E o que eu quero focar especificamente é na Perséfone e no meu conhecimento sobre ela dentro dessa visão órfica, né? Então, primeiro de tudo, a gente tem um, um mito obscuro da Perséfone, que seria ela como a grande tecelã do peplo cósmico. Então, o poema, né, que é dito sobre a Perséfone seria a do peplo, que inclusive é referenciado por vários autores, como a menina Tarcísia e o próprio Bernabé, Alberto Bernabé, do livro Hieros Logos. Eu vou tentar deixar aqui num cardzinho, alguma coisa aqui, assim, em algum lugar aqui. Sempre que eu for falar sobre isso, as referências e os fragmentos, né? Embora eu tenha aqui a colinha, né? Então, é uma narrativa que não é muito abordada sobre a Perséfone, é sempre a Homérica que é falado, né? Então, eu quis trazer aqui algo que é bem diferente. E, bom, então, o Bernabé acredita que o poeta das Rapsódias ele insere propositalmente um excerto de âmbito pitagórico intitulado O Peplo, que narra como Perséfone teceu o peplo que era, em verdade, o universo, de acordo com a narrativa, quando bordava a constelação de Escorpião, que seria no inverno, né? A Perséfone é raptada por Hades e levada aos infernos. Então aqui a gente já tem uma coisa completamente diferente, porque ela em todos os fragmentos que aborda essa narrativa de que ela estava tecendo o peplos do universo, é algo completamente diferente e coloca isso antes do rapto, né? Então você tem uma Perséfone, uma Coré cosmogênica, né? De criação do universo e da própria Terra, né? Uma deusa bem diferente do que nos é apresentado na narrativa homérica, né? A narrativa homérica tem um gap ali entre a Coré, que é filha da Deméter, e até o rapto. O que ela fazia, onde ela vivia, o que ela comia, né? Então não tem essa não é abordado, né? É muito misterioso, né? Mas no orfismo é um buraco que responde o que a Perséfone era antes do rapto, né? Então, uma narrativa antes do rapto que fala sobre de que a Perséfone era a grande tecelã do universo, né? Isso coloca ela num parâmetro completamente diferente dessa dualidade entre Coré e Perséfone, daquela que estava na superfície e aquela que está no submundo, né? Como se ela sempre estivesse dividida entre a mãe e o marido, né? Você nunca vê ela numa totalidade como uma deusa própria e dona de si, né? A gente tem essa noção de que a soberania da Perséfone vem apenas após o rapto, né? Claro que há uma transformação
mas a Perséfone ela já tinha todo esse respeito, né, essa soberania, inclusive atestada pela própria Deméter em um outro fragmento, né. Então, outra citação do Barnabé é o fato é que Coré, sentada em seu reino celeste, tece o manto que é o universo, porque nele representa a superfície terrestre e o céu estrelado, quando está bordando um escorpião, que seria a constelação de Escorpião no inverno. É raptada por Hades, mas depois supõe-se que, como resultado de um acordo, pôde regressar ao outro mundo, né? Então, esse acordo já faz mais parte da narrativa homérica, mas aqui a gente está falando da Perséfone órfica, né? Dessa visão órfica da Perséfone. Algo muito interessante que ela é associada ao escorpião, né? Que é um signo que dentro da astrologia moderna, eu acredito, o regente é Plutão, né? Que é o próprio Hades. Então, e tem o próprio signo, ele tem toda essa relação de morte, vida, morte e renascimento, né? Então, acho que isso é bem importante para a gente realocar a Perséfone dentro dessa mitologia como uma deusa soberana e que sempre esteve nesse papel, né? Ela estava tecendo o cosmos, ela estava tecendo a vida, e isso é reconhecido dentro do orfismo. Então a gente tem alguns fragmentos que eu vou tentar deixar aqui depois para vocês também. No fragmento 286, assim também Orfeu, Coré, que é patrona de tudo semeado, apresenta-se tecendo enquanto os antigos diziam que o céu é um manto, como a veste dos deuses celestiais, pois dizem que ela, Coré e todo o seu coral permanecem acima tecendo a vida. E fala também que ela deixa o seu trabalho inacabado, né? Então a gente tem esses fragmentos e é muito interessante a gente entender que quando se trata de orfismo, a gente trabalha com uma coxa de retalhos. Então a gente tem vários fragmentos que juntos trazem essa visão, né, da Perséfone, que é testada por outros historiadores também, né, como o próprio Alberto Bernabé, né, e outras referências também que eu posso deixar aqui na descrição. Eu quero falar também que na obra Rápido de Proserpina, né, apesar de haver a Proserpina seria a versão romana da deusa, apesar de haver algumas pessoas que discordam disso, mas nesse caso existe um trecho em que é nitidamente inspirado nessa narrativa órfica da Perséfone, em que Proserpina está tecendo o Peplus, né? E o poeta nitidamente se inspira nisso, e ele descreve numa forma assim maravilhosa esse Peplus, né? Que eu quero mostrar e descrever para vocês. É um texto lindo, e eu traduzi do espanhol, né? A Melina não lembro agora se é a Melina Tarcísio. Não, Baeza, né? Ela traduz do latim, da língua latina, né? Do poeta Cláudio Claudianos para o espanhol, e eu traduzi para o português para trazer aqui para vocês essa visão da Perséfone, essa descrição, né, do manto. Gênesis, capítulo 1. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água.
Esqueça tudo que foi ensinado até hoje sobre a criação do universo. Mentiram para você, mentiram para mim. Essa é a criação do universo a partir de uma perspectiva órfica. Mentiram porque quem criou o universo foi uma mulher. A mesma Prosérpina que acaricia a casa com terno canto, tecia inúteis presentes para a volta de sua mãe. Ali marcava uma série de elementos e a casa paterna. A lei que a mãe natureza separou o velho túmulo e afastou as sementes para os lugares atribuídos. Tudo que é leve é levado para o alto. Na metálica caem as coisas mais pesadas. O ar se inflamou, a chama empurrou o polo. O fluxo do mar, a terra ficou suspensa. E não havia só uma cor, acenderam as estrelas em ouro e derramaram as águas em púrpura. Realça as praias com joias e linhas, já prestes a esculpir as ondas falsas que se enchem com arte. Se poderia pensar que a alga colide com as rochas e um murmúrio rouco serpenteia dentro das areias absorventes. Adiciona 5 regiões. Com um fio vermelho marca a região média. Cercada pelo calor, o limite cuidado foi negligenciado. E os estambres tinham sede pelo sol persistente. Em um e em outro lado adiciona as regiões vitais, em frente às quais as temperaturas amenas são propícias para que os homens habitem. Logo arrastou para o último limite que se entrelaçam e as desfigura. Com o inverno perene, escurece a tela, com o frio eterno. E também pinta os santuários de seu tio Dite e os manes, fatais para ela. E não faltou um presságio, pois seu rosto profético se umedeceu em lágrimas repentinas. E já tinha começado a curvar o oceano com águas cristalinas na extremidade do tecido, mas percebe, depois de ter voltado com o chicote, que as deusas estão perto, e abandona seu trabalho incompleto. E a púrpura que incendiava suas bochechas manchou seu rosto branco, e brilharam as castas tochas do pudor. Não arde assim a joia de marfim que uma mulher da Lídia tem atingido com púrpura sidônia.